Capítulo 2. Paul Ellison disse: Vou precisar muito da sua ajuda, amigo velho. E a terá toda, respondeu Stanton Rogers suavemente. Eles estavam sentados no gabinete oval, o presidente à sua mesa com a bandeira americana por trás. Era o primeiro encontro dos dois naquela sala, e o presidente Ellison sentia-se contrafeito. Se Stanton não tivesse cometido aquele único erro, pensou Paul Ellison, estaria sentado a esta mesa no meu lugar. Como se lesse os pensamentos do amigo, Stanton Rogers falou: Tenho uma confissão a fazer. No dia em que você foi escolhido para candidato à presidência, Paul, fiquei com a maior inveja. Era o meu sonho e você o estava vivendo. Mas quer saber de uma coisa? Acabei compreendendo que se eu não pudesse sentar a esta mesa, então não havia outra pessoa no mundo que eu quisesse que sentasse aí, mais do que você. Essa cadeira lhe cai muito bem. Paul Ellison sorriu. Para ser franco, Stan, esta sala me assusta. Sinto aqui os fantasmas de Washington, Lincoln, Jefferson. Também tivemos presidentes que... Sei disso, mas sempre tentamos nos mostrar à altura dos grandes. Apertou o botão na mesa e segundos depois um copeiro de uniforme branco entrou na sala. Pois não, senhor presidente. Paul Ellison olhou para Rogers. Aceita um café? Boa ideia. Quer alguma coisa para acompanhar? Não, obrigado. Bárbara quer que eu tome cuidado com a cintura. O presidente acenou com a cabeça para Henry Copeiro, que deixou a sala em silêncio. Bárbara, ela surpreendera a todos. Os comentários em Washington eram de que o casamento não sobreviveria ao primeiro ano. Mas já haviam passado quase 15 anos e era um sucesso. Stanton Rogers montara um prestigioso escritório de advocacia em Washington e Bárbara adquirira a reputação de ser uma hábil anfitriã. Paul Ellison levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Meu discurso do movimento Povo para Povo teve a maior repercussão. Imagino que já viu todos os jornais. Stanton Rogers deu de ombros. Sabe como é a imprensa, adora criar heróis, só para depois derrubá-los. Para ser franco, não me importo com o que dizem os jornais. Estou mais interessado no que as pessoas estão falando. Se quer saber a verdade, Paul, você está assustando muita gente. As forças armadas estão contra seu plano e há pessoas poderosas torcendo por seu fracasso. Não vai fracassar. Paul Ellison tornou a sentar. Sabe qual é o maior problema do mundo hoje em dia? Não há mais estadistas. Os países estão sendo dirigidos por políticos. Houve uma época, não faz muito tempo, em que o planeta era povoado por gigantes, alguns bons, outros maus, mas, sem sombra de dúvida, gigantes. Roosevelt, Churchill, Hitler e Mussolini, Charles de Gaulle, Joseph Stalin. Por que todos viveram naquele momento em particular? Por que não há mais estadistas hoje? É muito difícil ser um gigante no mundo, numa tela de 21 polegadas. O copeiro voltou trazendo uma bandeja de prata com um bule de café e 2 xícaras com selo presidencial. Ele serviu café e indagou: Deseja mais alguma coisa, senhor presidente? Não, Henry, é só, obrigado. O presidente esperou que o copeiro se retirasse. Preciso conversar com você sobre o nome certo para a embaixada na Romênia, está bem? Não preciso lhe dizer como é importante. Quero que haja o mais depressa possível. Stanton Rogers tomou um gole do café e levantou-se. Conversarei com o pessoal do Departamento de Estado imediatamente. Eram 2 horas da madrugada no pequeno subúrbio de Neuilly.
A vila de Maringrosa estava mergulhada na escuridão. A lua, escondida por uma densa camada de nuvens de tempestade. As ruas eram silenciosas àquela hora e só de vez em quando se ouviam os passos de algum transeunte retardatário. Um vulto todo de preto avançou sem fazer qualquer barulho entre as árvores, na direção do muro de tijolos que cercava a vila. Tinha num ombro uma corda e uma manta, e nos braços aninhava uma Uzi com silenciador e uma pistola de dardos. Ele parou e ficou escutando ao chegar ao muro. Esperou imóvel por 5 minutos. Satisfeito, desenrolou a corda de nylon e jogou para cima o gancho atado na sua extremidade, prendendo-o na outra beira do muro. Começou a subir com agilidade, estendeu a manta no alto do muro a fim de se proteger contra as pontas de ferro com veneno que ali estavam cravadas. Tornou a ficar imóvel escutando. Mudou a posição do gancho, largando a corda por dentro do muro. Desceu para o interior da propriedade, verificou a Bellisson em sua cintura, a mortífera faca filipina, que podia ser aberta ou fechada com apenas uma das mãos. Teria agora de cuidar dos cães. O intruso ficou agachado, esperando que os animais o farejassem. Havia 3 Dobermans treinados para matar. Mas eram apenas o primeiro obstáculo. O terreno e a casa estavam repletos de artefatos eletrônicos e eram continuamente vigiados por câmeras de televisão. Toda a correspondência era recebida no portão e aberta ali pelos guardas. As portas da vila eram à prova de bomba. O abastecimento de água era próprio e Maringrosa tinha um provador de comida. A vila era inexpugnável, ou pelo menos assim se pensava. O vulto de preto estava ali, naquela noite, para provar que isso não era verdade. Ouviu o ruído dos cães correndo em sua direção antes de vê-los. Saíram voando da escuridão, saltando para sua garganta. Eram 2. Ele apontou a pistola de dardos e atingiu o primeiro, que estava mais próximo, à sua esquerda, depois o outro à direita, desviando-se dos corpos ao caírem. Virou-se, alerta ao terceiro Doberman. Quando o animal atacou, ele tornou a disparar. Depois houve apenas silêncio. O intruso sabia onde estavam enterradas as armadilhas sônicas e evitou-as. Esgueirou-se pelas áreas que as câmeras de televisão não cobriam. Menos de 2 minutos depois de pular o muro, estava na porta dos fundos da casa. Ao estender a mão para a maçaneta, foi apanhado pelo súbito clarão de refletores. Uma voz gritou: "Pare aí! Largue a arma e levante as mãos!" O vulto de preto largou a arma com todo cuidado e levantou os olhos. Havia meia dúzia de homens espalhados pelo telhado, apontando-lhe uma variedade de armas. Ele berrou: "Por que demoraram tanto? Eu nunca deveria ter chegado a este ponto." "E não chegou", informou o chefe dos guardas. "Começamos a seguir seu avanço assim que pulou o muro." Lev Pasternak não abrandou. "Então, deveriam ter me detido mais cedo. Eu poderia estar numa missão suicida, com uma carga de granadas ou um morteiro. Quero uma reunião de toda a equipe de manhã às 8 em ponto. Os cachorros estão apenas narcotizados. Alguém fique de olho neles até acordarem." Lev Pasternak orgulhava-se de ser o melhor agente de segurança do mundo. Fora piloto na Guerra dos 6 Dias em Israel e depois se tornaram um dos principais agentes do Mossad, um dos 5 serviços secretos israelenses. Jamais esqueceria aquela manhã 2 anos antes, em que o coronel chamara a seu gabinete: "Lev, alguém quer você emprestado por algumas semanas." "Espero que seja uma loura", gracejou Lev. "É Maringrosa." O Mossad tinha a ficha completa do dissidente romeno. Groza fora o líder de um movimento popular para depor Alexandros Ionesco
e estava prestes a desfechar um golpe quando fora traído por um dos seus homens. Mais de 2 dúzias de rebeldes foram executados e Groza mal conseguiria escapar do país com vida. A França lhe dera asilo. Ionesco denunciara Marin Groza como traidor de seu país e oferecera um prêmio por sua cabeça. Até então, meia dúzia de tentativas de assassinar Groza haviam fracassado, mas ele fora ferido no último atentado. O que ele quer comigo? Perguntou Pasternak. Tem a proteção do governo. Não é suficiente. Ele precisa de alguém para montar um sistema de segurança infalível. E nos procurou. Recomendei você. Eu teria de ir para a França? Só vai levar umas poucas semanas. Não quero. Estamos falando sobre Menschlev. Ele é muito importante. Nossas informações são de que conta em seu país com apoio popular suficiente para derrubar Ionesco. Entrará em ação no momento oportuno. Até lá precisamos mantê-lo vivo. Lev Pasternak pensou por um momento. Apenas algumas semanas? Não mais do que isto. O coronel se enganara quanto ao tempo, mas estava certo em relação a Marin Groza. Era um homem magro, de aparência frágil, com um ar ascético e um rosto marcado pelo sofrimento. Tinha um nariz aquilino, queixo firme e testa larga encimada por cabelos brancos. Os olhos eram pretos e profundos e ardiam de paixão quando ele falava. Não me importo de viver ou morrer, declarou a Lev na primeira reunião. Todos vamos morrer. É o quando que me preocupa. Tenho de permanecer vivo por mais 1 ou 2 anos. Esse é todo o tempo de que preciso para expulsar Ionesco de meu país. Passou a mão, distraído por uma cicatriz lívida na face, e depois acrescentou: nenhum homem tem o direito de escravizar um país. Precisamos libertar a Romênia e deixar que o povo decida seu próprio destino. Lev Pasternak começou a trabalhar no sistema de segurança da vila em Neuilly. Usou alguns dos seus homens e os estranhos que contratou foram checados com o máximo de rigor. Cada peça de equipamento era uma autêntica obra de arte. Pasternak falava todos os dias com o líder rebelde romeno. Quanto mais tempo passava com ele, mais o admirava. Quando Marin Groza pediu-lhe que continuasse como seu chefe de segurança, Pasternak não hesitou. Está bem, ficarei até que você esteja pronto para entrar em ação. Depois voltarei para Israel. Selaram o acordo. A intervalos irregulares, Pasternak desfechava ataques de surpresa contra a vila, testando o esquema de segurança. Agora, ele pensou, alguns dos guardas estão se tornando descuidados, terei de substituí-los. Foi andando pelos corredores, verificando com todo cuidado os sensores de calor, os sistemas eletrônicos de alarme e os raios infravermelhos no limiar de cada porta. Ao chegar ao quarto de Marin Groza, ouviu um estrondo alto, e um momento depois o líder romeno se pôs a gritar em agonia. Lev Pasternak passou pela porta e seguiu adiante. Capítulo 3. A sede da CIA fica no outro lado do rio Potomac, em Langley, na Virgínia, 11 quilômetros a noroeste de Washington. Na estrada de acesso para a agência há uma luz vermelha piscando no alto de um portão. A passagem é vigiada 24 horas por dia e os visitantes recebem crachás coloridos que lhes permitem ir apenas ao departamento específico em que tem negócios a tratar. Na frente do prédio cinzento de 7 andares, caprichosamente conhecido como Fábrica de Brinquedos, há uma estátua grande de Nathan Hale. Lá dentro, no andar térreo, a parede de vidro de um corredor dá para um pátio interno onde existe um jardim bem cuidado, cheio de magnólias. Por cima da mesa de recepção há um verso esculpido em mármore: e vocês saberão a verdade, e a verdade os libertará.
O público nunca é admitido no interior do prédio e não há instalações para visitantes. Para os que desejam entrar no conjunto preto invisível, há um túnel que desemboca num saguão, em frente a uma porta de elevador de mogno, permanentemente vigiada por um pelotão de sentinelas de terno cinza. Na sala de conferências, no 7º andar, guardada por agentes de segurança com revólveres de calibre 38 de cano curto, por baixo dos paletós, estava se realizando a reunião rotineira da manhã, de segunda-feira da equipe executiva. Sentados em torno da enorme mesa de carvalho estavam Ned Tillinghast, diretor da CIA, General Oliver Brooks, chefe do Estado-Maior do Exército, o secretário de Estado Floyd Baker, Pete Connors, chefe da contra-espionagem, e Stanton Rogers. Ned Tillinghast, o diretor da CIA, era um homem de 60 e poucos anos, frio e taciturno, oprimido pelo peso de terríveis segredos. Há um setor claro e um setor escuro na CIA. O setor escuro cuida das operações clandestinas e durante os últimos 7 anos, Tillinghast estivera no comando dos seus 4.500 funcionários. O general Oliver Brooks era um oficial de West Point que conduzia sua vida pessoal e profissional por regulamentos. Era um homem de companhia e a companhia a que servia era o Exército dos Estados Unidos. Floyd Baker, o secretário de Estado, era um anacronismo, um remanescente de uma era anterior. Típico cavalheiro sulista, alto, cabelos prateados e aparência distinta, com uma cortesia fora de moda. Usava polainas mentais. Possuía uma cadeia de influentes jornais por todo o país e era considerado fabulosamente rico. Não havia ninguém em Washington com um senso político mais penetrante e suas antenas se encontravam constantemente sintonizadas com as mudanças de ventos nos corredores do Congresso. Pete Connors era um irlandês moreno, homem obstinado e destemido, que bebia muito. Aquele era seu último ano na CIA. Teria de enfrentar a aposentadoria compulsória em junho. Connors era o chefe do serviço de contra-espionagem, o mais secreto e isolado dos setores da CIA. Escalara os degraus da hierarquia por diversas divisões, desde os bons tempos do passado, quando os agentes da CIA eram os rapazes de ouro. Pete Connors também foram deles. Participara do golpe que levara o Shah de volta ao trono do pavão no Irã e se envolvera na Operação Mangusto, a tentativa de derrubar o governo de Castro em 1961. Depois da Baía dos Porcos, tudo mudou, lamentava Pete, de vez em quando. A extensão de sua diatribe dependia, de um modo geral, de seu grau de embriaguez. Os corações melindrados nos atacaram nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo. Chamaram-nos de um bando de palhaços mentirosos e desprezíveis que tropeçavam nas próprias pernas. Algum desgraçado anti-CIA divulgou os nomes de nossos agentes e Dick Welch, o chefe do posto em Atenas, foi assassinado. Pete Connors passara por 3 casamentos infelizes por causa das pressões e sigilo de seu trabalho, mas em sua opinião, nenhum sacrifício era grande demais que não pudesse ser feito por seu país. Agora, no meio da reunião, seu rosto estava vermelho de raiva. Se deixarmos o presidente continuar com essa droga desse programa de povo para povo, ele vai entregar o país. É preciso impedir, não podemos permitir. Floyd Baker interrompeu. O presidente assumiu o cargo há menos de uma semana. Estamos todos aqui para executar sua política e... Não estou aqui para entregar meu país aos comunas miseráveis. O presidente nunca mencionou seu plano antes do discurso.
Pegou todo mundo de surpresa. Não tivemos qualquer oportunidade de preparar uma refutação. Talvez fosse justamente isso que ele estava querendo, sugeriu Baker. Pete Connors fitou-o aturdido. Essa não, você concorda com o plano? Ele é meu presidente, declarou Floyd Baker firmemente, assim como também é o seu. Ned Tillinghast virou-se para Stanton Rogers. Connors não deixa de ter razão. O presidente está, na verdade, planejando convidar a Romênia, a Albânia, a Bulgária e os outros países comunistas a mandarem seus espiões para cá, apresentando-se como adidos, motoristas, secretárias e criadas. Estamos gastando bilhões de dólares para guardar a porta da frente e o presidente quer escancarar a porta dos fundos. O general Brooks balançou a cabeça em concordância. Também não fui consultado. Em minha opinião, o plano do presidente pode muito bem destruir este país. Stanton Rogers disse: Senhores, alguns de nós podem discordar do presidente, mas não vamos esquecer que o povo elegeu Paul Ellison para dirigir este país. Seus olhos contemplaram os homens sentados ao redor. Somos todos parte de sua equipe e temos de seguir sua orientação, apoiando-o por todos os meios possíveis. Suas palavras foram seguidas por um silêncio relutante. Depois da pausa, Stanton acrescentou: Muito bem. O presidente quer um relatório imediato sobre a atual situação da Romênia. Tudo o que vocês têm. Inclusive o material secreto? Perguntou Pete Connors. Tudo. E quero respostas objetivas. Qual é a situação na Romênia com Alexandros Ionescu? Ionescu controla tudo, respondeu Ned Tillinghast. Depois que ele se livrou da família Ceausescu, todos os aliados do ex-presidente foram assassinados, presos ou exilados. Desde que tomou o poder, Ionescu tem sufocado o país, é odiado pelo povo. Quais são as perspectivas de uma revolução? Foi Tillinghast quem respondeu de novo. Eis um problema dos mais interessantes. Lembra o que aconteceu há 2 anos, quando Marin Groza quase derrubou o governo de Ionescu? Lembro. Groza conseguiu fugir do país por um triz, com a nossa ajuda. Temos informações de que há um movimento popular cada vez maior para trazê-lo de volta. Groza seria bom para a Romênia e também para nós. Estamos atentos à situação. Stanton Rogers virou-se para o secretário de Estado. Tem a lista dos candidatos à embaixada na Romênia? Floyd Baker abriu uma pasta de couro, tirou alguns papéis e estendeu uma cópia a Rogers. Estes nos parecem os melhores. Todos são diplomatas de carreira altamente qualificados. Cada um já foi verificado, não há problemas de segurança, não há dificuldades financeiras, não há segredos embaraçosos escondidos no passado. Enquanto Stanton Rogers pegava a lista, o secretário de Estado acrescentava: é claro que o Departamento de Estado é a favor de um diplomata de carreira, em vez de uma indicação política. Alguém que foi preparado para este trabalho. Ainda mais nas circunstâncias específicas. A Romênia é um posto extremamente delicado. É preciso cuidar de tudo com extremo cuidado. Concordo. Stanton Rogers levantou-se. Discutirei estes nomes com o presidente e depois voltaremos a conversar. Ele está ansioso em preencher o cargo o mais depressa possível. Enquanto os outros também se levantavam para sair, Ned Tillinghast disse: Fique aqui, Pete, quero falar com você. Assim que ficou a sós com Connors, Tillinghast comentou: Você foi forte demais, Pete. Mas estou certo, declarou Pete Connors obstinado.
O presidente está tentando entregar nosso país ao inimigo. O que devemos fazer? Ficar de boca fechada. Somos treinados para encontrar o inimigo e matá-lo, Ned. O que acontece se o inimigo está por trás de nossas linhas, sentado no gabinete oval? Tome cuidado, tome muito cuidado. Tillinghast estava no ofício há mais tempo do que Pete Connors. Trabalhara na OSS de Wild Bill Donovan, antes que se tornasse a CIA. Também detestava o que os corações moles do Congresso estavam fazendo com a organização que amava. Na verdade, havia uma profunda divisão nas fileiras da CIA entre o pessoal da linha dura e os que acreditavam que o urso soviético podia ser domado para se tornar um inofensivo animal de estimação. Temos de brigar por todo dólar que recebemos, pensou Tillinghast. Em Moscou, o Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, o KGB, treina 1000 agentes de uma só vez. Ned Tillinghast recrutara Peter Connors na universidade. E Connors se revelaram dos melhores agentes da CIA. Nos últimos anos, porém, Connors se tornara um cowboy, um pouco independente demais, um pouco rápido demais no gatilho, o que era perigoso. Pete, já ouviu alguma coisa sobre uma organização clandestina chamada Patriotas pela Liberdade? Indagou Tillinghast. Connors franziu o rosto. Não, não posso dizer que já tenho ouvido. Quem são eles? Até agora não passam de um rumor. Tudo o que sei é fumaça. Veja se consegue descobrir alguma coisa. Está certo. Uma hora depois, Pete Connors estava telefonando de uma cabine pública em Hines Point. Tenho uma mensagem para Odin. Aqui é Odin, disse o general Oliver Brooks. Voltando ao escritório em sua limusine, Stanton Rogers abriu o envelope em que estava a relação dos nomes para o posto de embaixador na Romênia e estudou-a. Era uma lista excelente. O secretário de Estado fizera um bom trabalho. Todos os candidatos haviam servido em países europeus do leste e oeste, e alguns tinham experiência adicional no Extremo Oriente ou África. O presidente vai ficar satisfeito, pensou Stanton. São dinossauros, disse Paul Ellison bruscamente, largando a lista em cima da mesa, todos eles. Ora, Paul, todos esses homens são experientes diplomatas de carreira e preconceituosos na tradição do Departamento de Estado. Lembra como perdemos a Romênia há 3 anos? Nosso experiente diplomata de carreira em Bucareste meteu os pés pelas mãos e estragou tudo. Essa turma me preocupa. Todos estão querendo se resguardar. Quando propus um programa de povo para povo, estava falando sério. Precisamos causar uma impressão positiva num país que, neste momento, se mostra muito cauteloso em relação a nós. Mas, se puser um amador no posto, alguém sem experiência, estará correndo um grande risco. Talvez precisemos de alguém com um tipo de experiência diferente. A Romênia será um teste para nós, Stan. Um piloto para todo o meu programa, se preferir assim. Hesitou por um instante. Não estou me iludindo. Minha credibilidade está em jogo. Sei que há muitas pessoas poderosas que não querem que o programa dê certo. Se fracassar agora, ficarei acuado. Terei de esquecer a Bulgária, a Albânia, Tchecoslováquia e o resto dos países da Cortina de Ferro. E não tenciono permitir que isso aconteça. Posso verificar alguns dos nossos candidatos políticos que... O presidente Ellison sacudiu a cabeça. O problema é o mesmo. Quero alguém com um ponto de vista completamente novo. Alguém que possa promover o degelo, o oposto do americano feio. Stanton Rogers observava atentamente o presidente aturdido.
Paul, tenho a impressão de que você já está com alguém em mente, é verdade? Paul Ellison tirou um charuto da caixa em cima da mesa e acendeu. Para ser franco, respondeu ele falando bem devagar, talvez eu esteja mesmo. Quem é ele? Ela. Por acaso leu o artigo que saiu no último número da revista Foreign Affairs, intitulado Detent Agora? Li. O que achou? Interessante. A autora acha que estamos em condições de tentar atrair os países comunistas para o nosso lado, oferecendo ajuda econômica e... Ele parou de falar abruptamente. Era muito parecido com o seu discurso de posse. Só que foi escrito há 6 meses. Ela tem publicado artigos brilhantes em Commentary e Public Affairs. No ano passado, li um livro dela sobre a política do leste europeu e devo admitir que ajudou a esclarecer algumas das minhas ideias. Muito bem. Então, ela está de acordo com suas teorias. Isso não é motivo para considerá-la para um cargo tão impor. Stan, ela foi além da minha teoria. Esboçou um plano detalhado que é extraordinário. Quer reunir os 4 grandes pactos econômicos do mundo. Como poderíamos? Levaria algum tempo, mas é possível. Como sabe, os países do Bloco Oriental da Europa formaram em 1949 um pacto de assistência econômica mútua chamado Comecon. Em 1958, os outros países europeus formaram o MCE, Mercado Comum Europeu. Certo. Temos a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que inclui os Estados Unidos, alguns países do Bloco Ocidental e a Iugoslávia. E não se esqueça de que os países do Terceiro Mundo criaram um movimento de não alinhados que nos exclui. A voz do presidente estava impregnada de excitação. Pense nas possibilidades. Se pudéssemos combinar todos estes planos e formar um único grande mercado, por Deus, seria fantástico. Significaria um verdadeiro mercado mundial e poderia trazer a paz. Stanton Rogers disse cauteloso. É uma ideia interessante, mas muito distante. Conhece o velho ditado chinês? Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Ela é uma amadora, Paul. Alguns dos nossos melhores embaixadores eram amadores. Anne Armstrong, ex-embaixadora da Grã-Bretanha, era uma educadora sem qualquer experiência política. Pearlie Mesta foi nomeada para Luxemburgo. Claire Boothe Luce foi embaixadora na Itália. John Gavin, um ator, foi embaixador no México. 1/3 dos nossos atuais embaixadores é constituído pelo que você chama de amadores. Mas não conhece nada sobre essa mulher, exceto que ela é brilhante e que estamos na mesma sintonia. Quero que você descubra tudo o que puder a seu respeito. Ele levantou um exemplar de Foreign Affairs. Seu nome é Mary Ashley. 2 dias depois, o presidente Ellison e Stanton Rogers tomaram o café da manhã juntos. Tenho a informação que você pediu. Stanton Rogers tirou um papel do bolso e começou a ler. Mary Elizabeth Ashley, Milford Road, 27, Junction City, Kansas. Idade, 35. Casada com o Dr. Edward Ashley. 2 filhos, Beth, de 12 anos, e Tim, de 10. Presidente da Liga de Eleitoras de Junction City. Professora assistente de ciência política, especialista em leste europeu, na Universidade Estadual do Kansas. O avô nasceu na Romênia. Levantou os olhos com uma expressão pensativa. Talvez
seja o tipo de representante que você deveria mandar para a Romênia. É bem possível, Stan. Eu gostaria de ter uma verificação de segurança completa sobre Mary Ashley. Pode deixar que tomarei as providências.